Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Que Deus vos abençoe e vos proteja em mais uma semana. Eu estou chegando agora com mais uma informação, com mais um vídeo acerca do caso Sara Mariano. Esse episódio que aconteceu há poucos dias no interior da Bahia chocou, tá, o povo brasileiro, especialmente o povo de Deus, o povo evangélico, principalmente o altar da Igreja Evangélica Brasileira. Quando esses fatos acontecem, infelizmente, o povo se entristece. E nós estamos aqui para trazer mais detalhes no canal Gospel sobre esse assunto. Hoje eu quero comentar inicialmente sobre a filha do casal. A filha do casal, que tem apenas 11 anos, a filhinha de Sara Mariano, de Ederlan Mariano, 11 anos apenas, tá bom? Mas antes eu peço que você deixe o like aqui para fortalecer o trabalho e que o reino do céu se fortaleça através da sua cooperação. Deixa o like. Se você não é uma pessoa inscrita, se você é nova aqui, tá bom? Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você poder ficar recebendo os outros conteúdos que eu vou estar publicando todo dia no nosso canal. Então, a filhinha de Ederlan Mariano, ela, segundo informações de especialistas na área criminal, né, a filhinha ela pode ser uma fonte decisiva daqui para frente com relação às investigações do caso. Eu vou repetir, a filha de Ederlan, de Sara Mariano, que tem apenas 11 aninhos, mesmo com essa idade de apenas 11 aninhos, que não tem muita desenvoltura para dar entrevistas, né? Não tem muita estrutura psicológica, né? De decisão, de, de, de decidir para que lado vai estar e etc. Aliás, pessoal, essa criança ela está precisando de um acompanhamento psicológico. É bom que as pessoas, os familiares vejam isso. Ela precisa de um atendimento, de um acompanhamento psicológico nesse momento. Então, apesar de ela ter apenas 11 anos, ela vai sim chegar o momento em que a justiça, as investigações vão, no caso, pedir essa criança que fale alguma coisa. Se você não está lembrado, ela já, segundo informações, alguns acreditam que não foi ela que escreveu, outros creem que foi ela que escreveu. Bom, digamos que foi ela que escreveu uma carta. Escreveu uma carta e essa carta, sendo ela que escreveu ou não, meus amados irmãos, ela beneficiou, né, o pai, Ederlan. A carta teve um sinal positivo para Ederlan, que é apontado como a pessoa que assassinou a mãe da criança. Então a carta, a criança enfim, acaba escrevendo dizendo que não acredita que o pai, Ederlan, tenha cometido tamanha barbaridade, tá? Então, por se tratar de uma criança, sabendo a justiça que essa criança havia sido criada pelos pais e essa convivência de saber o pai, a mãe, o comportamento dos dois. A criança, de fato, é quem sabe, e aí é por isso que a partir de agora a criança deve ser ouvida pela justiça, deverá ser ouvida para arrancar informações, pessoal, para arrancar informações mais exatas e mais fiéis. Por que fiéis, eu acredito? Porque a criança não tem maldade, enfim, algumas têm pouca maldade, outras não têm maldade. Então a sinceridade da criança é mais assim, é bom confiar nisso, é bom esperar nisso, esperar isso delas, das crianças, a sinceridade. E o fato de essa criança
ter convivido com o casal, ter enxergado de dentro todos os fatos, se o pai era agressivo, se a mãe tratava mal o pai. Bom, então ela via tudo. Mas, pastor, a criança vai suportar tamanha, digamos, cobrança, né? Porque, querendo ou não, é uma cobrança que vão fazer sobre essa criança de apenas 11 anos. E é por isso que eu já falei, vou dizer mais uma vez, é por isso que essa criança precisa de um tratamento, né? De um acompanhamento psicológico. A mente dessa criança não é uma mente estruturada de uma pessoa de 30, de 35, 40 anos de idade. Não é. É só uma criança. E todo o lado emocional, afetivo dessa criança vai transbordar. Então, veja bem, essa criança agora talvez seja um dos assuntos mais comentados desta semana. Por quê? Porque, primeiro, deve-se procurá-la para que ela fale alguma coisa nessa investigação. Segundo, a criança, essa criança, ela conhecia mais, tinha mais assim relacionamento, mais amizade, mais comunhão, mais aproximação com a família de Ederlan, né? No caso, com a avó, que é a mãe de Ederlan, né? Do que com a avó, que era a avó, que no caso a mãe de Sara. Eu vou repetir, essa criança tem mais ligação, afinidade, convivência com a mãe de Ederlan, no caso a avó paterna, do que a mãe de Sara, que é a avó materna. Então ela foi criada nesse meio, convivendo nesse meio da avó paterna. Então, na hora de decidir, tá? Na hora de decidir alguma coisa, de comentar para decidir alguma coisa, certamente isso vai pesar, isso poderá pesar. E daí é por isso que é necessário as investigações serem mais afinadas quanto a isso. Exemplo, é, pela razão agora de a criança estar na casa da avó paterna e a mãe da criança não existir mais para se defender, tá entendendo? O que a criança disser em favor do pai vai ter um peso muito forte. Então é necessário cuidado quanto a isso. É necessário ter um cuidado muito grande quanto a isso, certo? Porque quanto mais próximo a criança fica de alguém, mais apegada a criança fica de alguém e vai defender em qualquer lugar. Tá entendendo? Se uma criança ela foi criada num certo ambiente por uma certa pessoa, no caso a avó, a avó paterna, que tem mais intimidade com ela, tá? Pela convivência, então uma coisa liga a outra. Se a criança tem mais intimidade com a avó, que é a mãe de Ederlan, então para essa criança agora tentar, digamos, não dizer que não acredita que o pai fez aquilo, então fica até mais fácil. Fica mais fácil de ela dizer que não acredita, que acredita na inocência do pai, pela ligação que ela tem com a família do pai. Então, tudo isso a justiça deverá levar em consideração. São pontos extremamente importantes. Isso aqui não é uma opinião, tá, do pastor radialista. É de fato uma informação muito pertinente. É uma realidade do caso. Isso acontece de fato, tá bom? Então vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Vamos aguardar, porque nesta semana, não se engane, muitos detalhes vão suceder. Tem muita gente aí querendo, torcendo que a mãe de Sara, ela consiga a guarda da criança. Então tudo isso agora envolve a criança. Tudo isso agora envolve a criança. E nesta semana nós vamos rogar a Deus, pedir a Deus que tudo dê certo, que os verdadeiros culpados, tá? Os verdadeiros culpados possam pagar
um alto preço, tá? Porque Deus é o Deus de justiça. E se Deus é o Deus de justiça, como Ele é, haverá de fazer justiça. Irmãos, o nosso canal, ele publica as informações, assim como esta, para que você não seja enganado, tá? Nós queremos informar os fatos, amém? Fica na paz de Cristo. A qualquer momento eu volto com mais um vídeo, com mais uma informação. A gente se encontra.